Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo Juízo sobre Babilônia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua graça, a Tua bênção, o Espírito Santo, que Ele seja derramado sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos a profecia. Em nome de Jesus pedimos. Amém. As últimas 3 pragas, quinta, sexta e sétima, elas caem sobre Babilônia. Quem é Babilônia? É Roma papal. E agora, queridos, no capítulo 17, Deus explica quem é realmente esta Babilônia, quem dá suporte e apoio para ela dominar o mundo e, queridos, e qual será também o fim de Babilônia? Qual será o fim de Roma papal? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e vamos ler os versos 1 e 2. Aqui nós lemos: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Portanto, um dos 7 anjos que derramaram as 7 pragas, um deles veio até João. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Queridos, está claramente mostrado aqui que Deus está vinculando o capítulo 17, a visão do capítulo 17, com estas 3 últimas pragas que caem sobre Roma papal. Portanto, não podemos tirar o foco, não podemos tirar o texto fora do contexto. A visão do capítulo 17 de Apocalipse está focando Roma papal, a Babilônia espiritual de Apocalipse. Capítulo 17 diz, verso 1, E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A prostituta é a igreja de Roma. Queridos, mulher em profecia simboliza igreja. A mulher pura é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, representada ali em Apocalipse capítulo 12. Mas a prostituta do capítulo 17 é a igreja que abandonou os caminhos de Deus, abandonou os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus foram abandonados. E Roma papal escreveu outros 10 mandamentos, como está revelado no Catecismo Romano, substituindo o sábado bíblico, o 7º dia da semana, pelo 1º dia da semana, o domingo. Queridos, aqui está falando claramente de uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus, a prostituta, e ela está sentada sobre muitas águas. A Bíblia diz que águas em profecia significam povos, multidões e línguas. Capítulo 17 e o verso 15. Leia comigo. E disse-me: As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. É uma igreja, portanto, universal. É uma igreja que recebe o apoio de todas as nações da terra. É uma igreja que recebe apoio de todos os reis, governos da terra. Por isso está sentada sobre muitas águas. E o verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Quem se relaciona com Roma papal? Os presidentes, as rainhas, os reis, os primeiros ministros, os líderes do mundo. Todos eles se relacionam com Roma papal, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição é uma referência aos ensinos falsos. Os falsos ensinamentos ministrados por Roma papal para todas as igrejas. Entre os falsos ensinos, tem os 2 principais: a imortalidade da alma, que não tem nenhum apoio bíblico, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Queridos, a Bíblia ensina a mortalidade da alma. E a igreja de Roma espalhou por todas as demais igrejas a falsa doutrina da imortalidade da alma. Outra falsa doutrina é a santificação do domingo, o 1º dia da semana, no lugar do dia de Deus, o sábado bíblico, o santo dia do Senhor. Estes 2 erros unem todas as igrejas. As igrejas mantêm suas placas, as igrejas mantêm seus nomes, mas elas estão unidas nesses 2 pontos doutrinários
errôneos. Este é o vinho com que Babilônia embebedou todas as nações. Queridos, uma prostituta não nasce prostituta. Portanto, esta igreja nasceu pura. Nos primeiros séculos da era cristã, a igreja era pura e verdadeira. Conforme a própria profecia no Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, falando das 7 igrejas, as 7 fases da igreja cristã na história da terra, ensina que, na primeira fase, a igreja era pura e verdadeira. Éfeso, do ano 31 ao ano 100, era a igreja pura, desejável, igreja dos apóstolos vivos. Depois veio Esmirna, do ano 100 ao ano 313, uma igreja pura e verdadeira e perseguida, esmagada pelas perseguições. Depois veio a igreja de Pérgamo, a terceira fase da igreja cristã, que foi do ano 313 ao ano 538. Nesta fase de Pérgamo, Pérgamo quer dizer exaltação. A igreja cristã foi exaltada à posição de igreja imperial, igreja do imperador, igreja do Estado. E, queridos, neste período as perseguições contra os cristãos acabaram. Constantino se proclamou cristão. E não mais houve perseguições neste período, porque as igrejas cristãs deixaram de se reunir nas catacumbas, nas cavernas, e agora passaram a se reunir nos templos. Templos que eram pagãos, mas foram transformados em templos cristãos. Queridos, esse é o período de Pérgamo, 313 a 538, o período em que a igreja se prostituiu. A mulher se prostituiu, instituindo no dia 7 de março do ano 321, o domingo, o primeiro decreto dominical, emitido por Constantino e apoiado pela Igreja de Roma. Dia 7 de março de 321, foi instituído o domingo no lugar do sábado. Depois, queridos, foi instituído a festa da Páscoa, mas não a festa da Páscoa da Bíblia. Sim, eles pegaram a festa de Ishtar, a deusa babilônica da fertilidade, e colocaram a data da festa de Ishtar, babilônica, pagã, colocaram como sendo a festa bíblica da Páscoa. Isto foi feito também por Constantino no período de Pérgamo. Foi no ano 325, no concílio de Niceia. E depois, a partir do ano 330 até o ano 335, no mesmo período de Constantino, período de Pérgamo, a igreja passou a celebrar o 25 de dezembro como o aniversário de Jesus Cristo. Mas nunca foi o aniversário de Jesus. 25 de dezembro sempre foi, queridos, o nascimento de Tamuz, o Messias babilônico, o falso Messias. Queridos, por isso a Bíblia diz que Babilônia deu a beber às nações o vinho da sua prostituição. E a profecia mostra exatamente o período na história em que a igreja pura foi se misturando, foi se prostituindo com o paganismo e se tornou a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Bendito seja Deus pela profecia que mostra-nos a verdade. Queridos, Deus nos deu esta visão do capítulo 17 de Apocalipse para dizer para você, não faça parte da prostituta. Faça parte da igreja pura e verdadeira, representada lá em Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, verso 17, diz claramente quem é a igreja pura e verdadeira. Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher pura e verdadeira, e foi fazer guerra contra o resto da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bendito seja Deus pela sua igreja pura, fiel e remanescente. E Deus está convidando você para fazer parte dela. Aleluia! Abra sua Bíblia então e vamos ler Apocalipse capítulo 17 e agora os versos 3 até o verso 6. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, esta igreja prostituta, essa igreja que se afastou de Deus e buscou o apoio do Estado, buscou impor suas leis, seus ensinamentos, usando a força da lei do Estado. Aqui diz que ela está assentada sobre uma besta escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres.
Quem é esta besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres que está carregando a prostituta? Abra sua Bíblia e deixe que a Bíblia responda. Somente a Bíblia pode explicar a Bíblia. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver então o verso 3. Aqui nós lemos: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem é este dragão com 7 cabeças e 10 chifres, de cor escarlata, que carrega a prostituta? Você pode ler em Apocalipse 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é Satanás. Portanto, queridos, vocês podem ver claramente que a profecia está dizendo que existe uma parceria, uma dobradinha entre o dragão com 7 cabeças e 10 chifres e a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, no capítulo 13, é o poder papal. E é interessante, queridos, que aqui em Apocalipse 13, verso 1, diz que esta besta que subiu do mar também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Leia comigo, capítulo 13, verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Também, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Queridos, esta relação que existe entre o dragão e o papado é evidência de que não é Deus quem dá o apoio ao papado, e sim Satanás, o dragão. Não é Deus que está suportando e carregando a prostituta, é Satanás. Nós, como filhos de Deus, não deveremos ter nenhum relacionamento, nenhum compromisso com a igreja prostituta que está sendo carregada por Satanás. Aqui no capítulo 17, no verso 3, vamos repetir: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que está cheia de nomes de blasfêmia. Por que cheia de nomes de blasfêmia? Porque representa Satanás. E Satanás quer ser Deus. Ele quer ser adorado como Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Lá em Isaías capítulo 14 diz que ele queria se assentar das bandas do norte e se assentar como Deus, ser adorado como Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Queridos, Satanás, todo ele é blasfêmia. Todo ele é blasfêmia. No entanto, queridos, quando a Bíblia fala da besta que subiu do mar, no capítulo 13 e no verso 1, abra sua Bíblia e vamos ver aqui no capítulo 13, verso 1, fala que o nome de blasfêmia não está em toda a besta que subiu do mar, está somente nas cabeças desta besta. Capítulo 13, verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Perceba então a diferença, queridos. No dragão, que é Satanás, o nome de blasfêmia está em toda a besta. No entanto, no papado, representado pela besta que subiu do mar, o nome de blasfêmia não está em toda a besta, e sim somente nas 7 cabeças. Portanto, queridos, as 7 cabeças da besta que subiu do mar representa realmente líderes desta igreja de Roma. Líderes que se proclamam Deus na terra. Líderes que pretendem perdoar pecados. Líderes que pretendem ser adorados. Líderes que pretendem, sim, mudar a lei de Deus. Isso é blasfêmia. Voltando então para Apocalipse capítulo 17. Estamos lendo Apocalipse capítulo 17 e o verso 3. No finalzinho do capítulo 17, verso 3, diz que esta besta que carrega a prostituta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Também, Apocalipse 13, verso 1, diz que a besta que subiu do mar, o papado, tem 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, o que representam as 7 cabeças e o que representam os 10 chifres? Isso nós vamos ver logo mais no capítulo 17, no verso 9 e no verso 10. A Bíblia interpreta a Bíblia. Queridos, o que Deus está mostrando para você e para mim é que esta prostituta que está sendo carregada por Satanás, ela também é uma besta, chamada em Apocalipse 13, verso 1, de a besta que subiu do mar.
ela também tem 7 cabeças e 10 chifres, sendo carregada por outra besta, que é Satanás, o dragão, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. É importante observar que na visão do capítulo 17 existem 2 bestas, uma que está carregando e a outra que está sendo carregada. Você não vai poder entender a visão do capítulo 17 se pensar que nesta visão do capítulo 17 existe somente uma besta. Não, queridos, não existe uma só besta. A prostituta é, sim, a besta que subiu do mar, sendo carregada pela besta que é o dragão. Agora o verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Percebam, queridos, que as cores que a mulher está vestida são as mesmas cores do dragão. As mesmas cores do dragão. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro. É uma igreja rica, porque ela tem o ouro. O ouro do mundo está em suas mãos, queridos. Por isso que quando ela é destruída, aqui no capítulo 18, na profecia do capítulo 18 e no verso 12, diz assim que as mercadorias desta prostituta, as mercadorias dela com que ela negociava e barganhava com o mundo todo, capítulo 18, verso 12, diz que eram mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas. Estão percebendo? Esta prostituta tem o domínio do mercado internacional. Queridos, aqui no capítulo 17, verso 4, e tinha na sua mão um cálice de ouro. Queridos, somente uma igreja, somente a igreja de Roma levanta diante do povo, diante da multidão, diariamente um cálice de ouro, contendo ali dentro o vinho da sua prostituição. Um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E o verso 5, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Queridos, o verso 5 é esclarecedor. Por quê? Porque aquela que se diz a igreja mãe, a igreja original, aquela que se proclama como a igreja que foi deixada na terra por Jesus. Queridos, esta que se diz a igreja mãe, aqui diz que ela tem escrito na sua testa, não o nome do Deus Pai, não o nome de Jesus Cristo. Porque o povo de Deus, queridos, como diz aqui em Apocalipse 14 e o verso 1, diz que eles tinham em suas testas escrito o nome dele, de Jesus Cristo e de seu Pai. No entanto, esta Babilônia, esta Roma papal, do capítulo 17 e no verso 5, diz que ela tem escrito na sua testa um nome, Mistério, a grande Babilônia. É uma grande igreja, a mãe das prostituições, ou seja, ela tem filhas. Ela tem filhas. Que filhas são estas? São todas as igrejas protestantes e evangélicas que guardam os mandamentos escritos pelo Papa. Queridos, aqueles que guardam o domingo estão guardando os mandamentos do Papa, não os mandamentos de Deus. Portanto, meus queridos, se vocês não querem fazer parte destas filhas de Babilônia, vocês corram para a igreja pura e verdadeira, perseguida por Satanás, em Apocalipse 12, verso 17, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por isso, queridos, aqui no capítulo 18 e no verso 2, percebam, o capítulo 18, verso 2, explica melhor o que está aqui no capítulo 17, verso 5. O capítulo 18, verso 2 explica: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, é ela mesmo, Roma papal, e se tornou morada de quê? O Vaticano se tornou morada de quê? Morada de demônios, feitiçarias, bruxarias, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Queridos, por isso a Bíblia diz que ela é mãe das prostituições e abominações da terra. E o verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Esta igreja, representada pela prostituta, ela é Roma papal. Ela se embriagou com o sangue
de milhões de mártires. Queridos, não menos do que 100 milhões de mártires foram sacrificados porque amavam a Jesus Cristo e guardavam seus mandamentos. E ela, Roma Papal, tem a culpa de ter derramado o sangue destes milhões de mártires. Por isso a profecia diz que ela está embriagada com o sangue dos mártires. Bendito seja Deus que julgará a Babilônia e salvará os santos do Altíssimo. Os arrebatará para o céu, porque nas suas testas está escrito o nome de Jesus e o nome do seu Pai. Santidade ao Senhor é o que Deus quer escrever na sua testa. Sim, queridos, nós somos os santos do Altíssimo e seremos arrebatados com Jesus para o céu. Aleluia! Abra sua Bíblia e vamos ler então agora o capítulo 17, versos 7 e 8. Queridos, por mais de 20 anos eu estive estudando o capítulo 17 de Apocalipse. E eu entendia muito bem o capítulo 17, do verso 1 até o verso 7. Porém, queridos, a partir do verso 7, as coisas ficavam difíceis. Por isso, o anjo disse para João, verso 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, queridos, a partir do verso 7, começa a parte difícil da visão. Porque é um mistério. O anjo está dizendo, eu te direi o mistério da mulher. Quando Deus fala em mistério, nós temos que orar e jejuar para entender o mistério do qual Deus está falando. Aqui diz o mistério da mulher. Esta mulher é um mistério. Por quê? Porque esta prostituta é a mesma besta que subiu do mar, no capítulo 13, verso 1. É Roma Papal. A besta que subiu do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. Esta é a prostituta. E ela está sendo carregada por outra besta, que é o dragão, que é Satanás, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Deus começa a desvendar diante de você e de mim o mistério. São 2 bestas. Portanto, a partir do verso 8, queridos, Deus começa a explicar a primeira besta. A partir do verso 8, no comecinho do verso 8, Deus está falando da primeira besta, que está carregando a prostituta, que é o dragão, é Satanás. E Deus descreve Satanás dizendo, no verso 8, as 2 primeiras linhas, a besta que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Daqui para frente, Deus está falando das 2 bestas. Qual é esta primeira besta mencionada nas 2 primeiras linhas do verso 8? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Queridos, quem é que vai subir do abismo? Vai subir do abismo aquele que foi lançado no abismo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e o verso 1 diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, verso 3, e lançou-o no abismo. Queridos, Satanás, no começo dos 1000 anos, será lançado no abismo. Ele é a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que estava carregando a prostituta. Ele será lançado no abismo, no começo dos 1000 anos. Por quê? Porque ele é a besta do abismo. Ele é o anjo do abismo. Quando Satanás foi expulso do céu, ele foi expulso para o abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, verso 2. Satanás foi lançado para a terra quando ela ainda não tinha sido formada. Adão e Eva ainda não estavam na terra quando Satanás foi expulso para ela. Era puro abismo. Queridos, este abismo será novamente o estado caótico da terra quando Jesus Cristo voltar e levar o seu povo para o céu. Satanás ficará preso nesse abismo, porque aqui não haverá luz do sol, não haverá ser humano nenhum. Satanás ficará preso durante esses 1000 anos no abismo. Por isso diz aqui, lançou-o no abismo, e ele vai subir do abismo. Quando? No final dos 1000 anos. Capítulo 20 e o verso 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, que é o abismo. Portanto, queridos, no final dos 1000 anos ele vai subir do abismo. Por quê?
porque no início dos 1000 anos ele foi lançado no abismo. Ele é a besta do abismo. Portanto, o capítulo 17, verso 8. As duas primeiras linhas estão explicando Satanás, a besta do abismo, dizendo: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Uma pergunta, queridos, uma pergunta. A besta que viste foi. Quando foi o tempo em que Satanás reinou nesta terra como representante da família humana? Desde que Adão e Eva pecaram, Satanás passou a ter o controle e o domínio do planeta Terra. Tornou-se o representante do planeta Terra. Por isso diz lá em Jó capítulo 1, que no concílio celestial, quando todos os filhos de Deus se reuniram no céu, veio também Satanás representando a terra. E Deus perguntou para ele: de onde vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Queridos, desde que Adão pecou até a morte de Jesus Cristo, Satanás era o representante da família humana e comparecia nos concílios celestiais. Por isso, esta expressão, a besta que viste foi, representa o período em que ele era o representante da família humana nos concílios do céu. E a próxima expressão aqui no capítulo 17, verso 8 é: e já não é. Queridos, quando é que Satanás deixou de ser o representante da família humana lá nos concílios do céu? Quando Jesus Cristo morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, assumindo os nossos pecados, esmagando a cabeça da serpente. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e no primeiro dia da semana ressuscitou e subiu ao céu. E Jesus disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus se tornou o seu e o meu, o nosso representante nos concílios do céu. Lá no tribunal celestial, lá no santuário do céu, Jesus Cristo é o nosso representante. Por isso diz aqui: a besta que viste foi e já não é. Ela foi, ela existiu como representante da terra desde que Adão pecou até a morte de Jesus. Mas após a morte de Cristo e a ressurreição e a ascensão de Jesus, já não é. Ele não é mais o representante. Ele está preso no planeta Terra e nunca mais vai sair daqui. E a próxima expressão é: e há de subir do abismo. Quando Satanás vai subir do abismo? Em Apocalipse capítulo 20, verso 7, diz que, terminando os 1000 anos, ele será solto da sua prisão, ou seja, será solto do abismo, porque todos os ímpios vão ser ressuscitados no final dos 1000 anos. E Satanás então reunirá e enganará todos estes ímpios para que marchem com ele contra a cidade santa e cerquem a cidade santa. Mas, queridos, descerá fogo do céu e os queimará. Por isso diz aqui: e há de subir do abismo no final dos 1000 anos e irá à perdição, porque ele será queimado. Apocalipse capítulo 20 e o verso 10. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Queridos, no final dos 1000 anos, Satanás irá à perdição, será queimado. Portanto, queridos, aqui o capítulo 17, verso 8, explica a besta, que é Satanás, a besta do abismo, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, no mesmo verso 8, na terceira linha do verso 8, a terceira, quarta e quinta linha do verso 8, diz assim: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Aqui está falando da outra besta. Aqui está falando da besta representada pela prostituta. Por isso o anjo disse para João: João, eu vou falar para você agora um mistério. Presta atenção, João, porque é um mistério daqui para frente. Eu estou falando de 2 bestas, João. A besta que está carregando a prostituta e a besta que está sendo carregada, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. São 2 bestas. E agora, nas últimas linhas do verso 8, está falando da besta que está sendo carregada. Diz assim: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá.
Queridos, quando vocês comparam esta frase nós já lemos antes. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, esta frase nós já lemos. De onde ela veio? De onde foi tirada esta frase? Volte para o Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8. Aqui está falando da besta que subiu do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. É a prostituta, é a igreja de Roma. E aqui no capítulo 13, verso 8, diz: e adoraram-na todos os que habitam na terra. Estão vendo que é a mesma expressão que está lá no capítulo 17? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esta frase aqui do capítulo 13, verso 8, mostra que aqui no capítulo 17, verso 8, está falando da besta que subiu do mar, o papado. Portanto, queridos, no capítulo 17, no verso 8, falando de 2 bestas. As 2 primeiras linhas falam da besta do abismo, que é Satanás, o dragão. E as últimas linhas do verso 8 está falando da besta que subiu do mar, o papado. E Deus usou esta mesma frase aqui no verso 8 para mostrar de quem ele estava falando. E aqui diz no finalzinho do verso 8, a besta que era e já não é, mas que virá. O papado. Quando é que o papado reinou sobre a terra? Se tornou senhor da terra, coroando reis e depondo reis. Foi do ano 538 a 1798. Durante os 1260 anos da primeira supremacia papal, na Idade Média, foi o período em que a besta dominou o mundo, e já não é. Quando é que a besta que subiu do mar, o papado, deixou de ter o poder, o senhorio do mundo? Quando? Foi no dia 10 de fevereiro de 1798 que o Papa Pio VI foi preso e levado para a França, para a cidade de Valença, e ali ele morreu. Queridos, foi no ano de 1798 que o papado recebeu a ferida mortal que está registrada em Apocalipse 13 e o verso 3. Fala da ferida mortal que o papado recebeu em 1798. E, queridos, em 1870 o papado perdeu os estados papais. Portanto, o período em que a besta que subiu do mar, o papado, deixou de ser, foi de 1798 até 1929. Está claro? Vamos repetir então. Aqui o finalzinho do verso 8 diz: vendo a besta que era, o papado, durante 1260 anos, 538 a 1798. E já não é. O papado durante os anos de 1798 a 1929. Mas que virá? Ah, queridos, a profecia está dizendo que o papado voltaria a existir, voltaria à popularidade. E a partir do ano de 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, o papado voltou ao poder. Foi restaurado o Estado do Vaticano. E os papas deixaram de ser somente líderes da Igreja de Roma, eles se tornaram reis. A partir de 1929, os papas são reis. Sim, reis de Roma. A partir de 1929, até os nossos dias, o papado somente está crescendo em poder, em popularidade, preparando o mundo para o domínio mundial. Preparando o mundo para esta última supremacia papal, que começa com o decreto dominical, quando ele se tornar um decreto mundial. Aí então a ferida mortal terá sido curada definitivamente e toda a terra adorará a besta. Portanto, queridos, aqui no capítulo 17, verso 8, nós vemos as 2 bestas. A que está carregando e a outra que está sendo carregada. Nós estamos vivendo nos dias do cumprimento desta profecia do verso 8, capítulo 17, verso 8, finalzinho do verso 8, mas que virá. Ela veio, ela retornou ao poder em 1929 e está crescendo em poder, preparando-se para o domínio mundial. Bendito seja Deus pela profecia que claramente nos mostra o tempo em que estamos vivendo e quem estará dominando o mundo agora neste tempo do fim. Agora leia comigo Apocalipse 17,
verso 9 até o verso 11. Capítulo 17, verso 9 até o verso 11. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Queridos, o foco é Roma papal. Desde o capítulo 17, verso 1, até aqui, o foco é Roma papal. Não é o Egito, não é a Síria, não é Medo-Pérsia, não é Grécia, é Roma papal. Aqui no verso 9 está explicando o mistério desta prostituta, o mistério desta igreja. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Queridos, as 7 cabeças do dragão são simbólicas. As 7 cabeças da besta que subiu do mar são simbólicas. Portanto, o anjo está explicando para João, as 7 cabeças são 7 montes. 7 cabeças de quem? As 7 cabeças do dragão que está carregando a prostituta. Representam os 7 montes. 7 montes de onde? O foco da profecia toda é Roma. Portanto, queridos, são 7 montes de Roma. Lembre-se, as 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 montes não são simbólicos. Por que não são simbólicos? Porque os 7 montes são a interpretação das 7 cabeças. Deus deu o símbolo, que são as 7 cabeças, e Deus mesmo é o único que pode dar a interpretação. E Ele nos dá a interpretação das 7 cabeças, que são 7 montes, montes de Roma, sobre os quais a mulher está sentada. A igreja de Roma está localizada, está sediada aonde? Está sentada aonde? Na cidade dos 7 montes, que é Roma. Está muito clara a profecia. Queridos, os 7 montes são literais. As 7 cabeças são simbólicas. Nós não podemos querer interpretar a interpretação. Nós simplesmente temos que aceitar a interpretação que o anjo deu para João. João, as 7 cabeças são 7 montes. E ponto final. A cidade de Roma é conhecida mundialmente como a cidade dos 7 montes. E é ali que está a sede da igreja de Roma. E agora o verso 10. E são também 7 reis. Ah, queridos, as 7 cabeças também são 7 reis. Lembrem-se, 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 reis não são simbólicos, são reis. Montes são montes, e reis são reis. Montes são montes de Roma, e reis são reis de Roma. O foco é este. Nós não podemos tirar o texto fora do contexto. Não podemos introduzir aqui Egito, Assíria, Medo-Pérsia, Grécia, não, queridos. Aqui não está falando dos reinos do passado. Quando João escreveu o Apocalipse, foi no ano 96 da era cristã. Queridos, Egito, Assíria, Medo-Pérsia e Grécia já pertenciam à história passada, não era profecia mais. Mas Deus disse para João no capítulo 1 e o verso 1 e 2, ali Deus diz, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Queridos, um dos princípios básicos da interpretação profética, eu diria que seria o ABC da interpretação profética. O princípio básico é que a profecia começa nos dias do profeta para frente. As profecias não podem ser entendidas dos dias do profeta para trás. Este é um princípio mostrado lá em Daniel. Em Daniel capítulo 2, mostra que o rei que dominava o mundo ali era Nabucodonosor. Portanto, queridos, o sonho que Deus deu para Nabucodonosor e que Deus mostrou a interpretação para o profeta Daniel, começa com Babilônia, a cabeça de ouro. Deus disse, você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Porque era o governo atual. Começou nos dias do profeta Daniel, nos dias de Nabucodonosor, dali para frente. Quando chega no capítulo 7 de Daniel, onde aparecem os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, queridos, a profecia começa também nos dias de Babilônia, porque era a Babilônia que dominava o mundo. Começa nos dias do profeta. Quando você chega na visão do capítulo 8 de Daniel, você percebe que ali já não começa com Babilônia, já começa com Medo-Pérsia. Por quê? No capítulo 8 de Daniel, Babilônia já tinha caído e quem dominava o mundo era Medo-Pérsia.
Portanto, a profecia no capítulo 8 de Daniel já começa com a Medo-Pérsia. Assim também no capítulo 11 de Daniel, a profecia já começa com a Medo-Pérsia, porque Babilônia já tinha caído. Portanto, este é um princípio básico na interpretação profética, que as profecias devem ser entendidas dos dias do profeta para frente. Agora, quando nós chegamos aqui em Apocalipse, queridos, quem dominava o mundo no ano 96 era Roma pagã, Roma imperial. Portanto, todas as profecias do Apocalipse devem ser entendidas como de Roma para frente, dos dias do profeta para frente. Nós não podemos chegar aqui em Apocalipse 17 e querer interpretar as 7 cabeças como reinos, começando com o Egito, começando com a Síria, com Babilônia e com Medo-Pérsia e com Grécia. Queridos, isto é transgredir o princípio básico da interpretação profética, que toda profecia começa dos dias do profeta para frente. Queridos, capítulo 17, verso 9 e 10, está revelando, está desvendando o mistério. Por isso, preste atenção, é mistério. E todo mistério exige estudo, oração, meditação para entender. Aqui está dizendo que as 7 cabeças do dragão que carrega a prostituta representam os 7 montes de Roma. E as 7 cabeças da besta que subiu do mar, que está representado pela prostituta aqui no capítulo 17, representam 7 reis, reis de Roma. Não reis da China, não reis do Japão, queridos, reis de Roma. O foco é Roma. E é bom lembrar, queridos, que os papas só voltaram a ser reis em 1929. Portanto, queridos, nós não podemos estar pensando em reis papais, ou seja, papas, durante o período de 1798 a 1929, quando eles não eram reis. Obrigatoriamente, forçosamente, precisam ser reis papais, ou seja, reis de Roma, de 1929 para frente. Agora vamos ler o verso 10 de novo. E são também 7 reis, reis de Roma. 5 já caíram. Esta profecia começou a ser entendida no tempo de João Paulo II, quando 5 já tinham caído, e João Paulo II era o 6º. Então, neste tempo, esta profecia começou a ser entendida. Isto é verdade presente. Verdade presente é uma verdade que não é pregada e não é entendida antes de chegar o tempo certo. 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que ele dure um pouco de tempo. Queridos, se nós obedecermos, se nós aceitarmos a interpretação que o próprio anjo deu, vamos contar os papas, os reis de Roma, a partir de 1929. 1929, o papa era Pio XI. Depois de Pio XI veio Pio XII. Depois veio João XXIII. Depois veio Paulo VI. Depois veio João Paulo I. Depois veio João Paulo II. Depois veio Bento XVI. E depois de Bento XVI, ele renunciou, ele não morreu, mas ele renunciou, veio o Papa Francisco. Francisco faz parte da 7ª cabeça. A primeira cabeça está representada pelo Papa Pio XI, a segunda cabeça está representada pelo Papa Pio XII, a terceira cabeça está representada pelo Papa João XXIII, a quarta cabeça está representada por Paulo VI, a quinta cabeça está representada por João Paulo I, e a sexta cabeça está representada por João Paulo II, e a 7ª cabeça está representada por Bento XVI e agora pelo Papa Francisco. É fácil entender que o Papa Francisco faz parte, sim, da 7ª cabeça. Enquanto o Papa Francisco ou o Papa Bento XVI estiverem vivos, está viva a 7ª cabeça. Agora vamos ler o verso 11. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Se você pegar esta última frase do verso 11, e vai à perdição, você pode se lembrar que nós já lemos esta expressão, e vai à perdição. Onde é que nós já lemos esta expressão? No verso 8. O verso 8 usa essa expressão, e irá à perdição, e vai à perdição, para descrever a destruição final de Satanás. O capítulo 17, verso 8, disse, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Queridos,
Tudo na profecia tem que ser ligado. Tem um link entre um verso e outro verso. Essa expressão, e vai à perdição, está falando de Satanás. Satanás será o oitavo poder. Satanás será o oitavo poder que personificará Cristo na terra, proclamando-se Cristo na terra. E ele virá depois que a sétima cabeça acabar. Por isso diz aqui que ele pertence aos 7. Ele é dos 7, porque foi Satanás que reinou através das 7 cabeças papais. Ele, Satanás, é o verdadeiro poder atrás dos papas. Porque Apocalipse 13, queridos, o verso 2, diz o finalzinho do verso 2 do capítulo 13, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Foi ele quem reinou através dos papas, dando-lhe o trono, dando-lhe o poder e grande poderio. Portanto, queridos, o oitavo poder mencionado no capítulo 17, verso 11, não é uma oitava cabeça. É um oitavo poder que reinou através das 7 cabeças. Ele é o oitavo poder e irá à perdição. Satanás personificará Cristo na terra. Quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, não é o papado que estará dominando o mundo, será Satanás. A última grande guerra, o Armagedon, é entre Cristo e Satanás, para libertar o seu povo. Aleluia! Abra sua Bíblia no capítulo 17, verso 12 em diante. Capítulo 17, verso 12 em diante. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Queridos, o mundo vai se dividir em 10 reinos, 10 supernações. E teremos 10 reis, 10 líderes mundiais governando os 10 reinos. E estes 10 líderes mundiais, eles estarão em comum acordo. Eles terão um só pensamento, em ceder, em dar o poder e autoridade para a besta reinar sobre eles, o poder papal. O papado vai reinar sobre os 10 reinos, agora no tempo do fim. Esta será a última supremacia papal, descrita aqui em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Em Apocalipse 13, verso 8, menciona a última supremacia papal. Capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todas as nações, todos os povos se submeterão ao poder papal, a partir do decreto dominical, quando ele se tornar mundial. E então, queridos, começa a última supremacia papal, que no capítulo 13, verso 5, diz que será também de 42 meses, será também de 1260 dias. A supremacia papal perdida da Idade Média foi de 1260 anos. A supremacia recuperada, agora no tempo do fim, será de 1260 dias, 42 meses. Queridos, por isso diz aqui no capítulo 17 e no verso 12. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Aqui está falando de reinos modernos, contemporâneos. Não está falando dos reinos do passado. Está falando dos reinos que serão formados agora no tempo do fim. E o verso 13 explica estes, ou seja, os 10 reis, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. É a última supremacia papal. Mas, queridos, esta supremacia papal está destinada ao fracasso. Por que fracasso? Porque o verso 14 explica: estes, ou seja, os 10 reis, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E o verso 16: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Existem 10 líderes que dão apoio ao poder papal para que reine sobre todo o mundo, mas existem também 10 líderes mundiais que vão tirar o apoio do papado. Por isso diz o verso 16: os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo.
Será o fim do papado. Quando Jesus Cristo voltar em poder e glória para libertar o seu povo do decreto de morte, será o Armagedon. Será a guerra entre Cristo e Satanás para libertar o seu povo do decreto de morte e nos arrebatar para o céu. E aqui o capítulo 17, verso 17, diz: porque Deus tem posto em seus corações. Corações de quem? Dos 10 reis. Para que cumpram o seu intento. Qual é o intento? De dar ao poder papal o poder para que ele possa reinar durante esta última supremacia papal. E tenham uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E o capítulo 17, verso 18: e a mulher que viste, ou seja, a prostituta que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O mundo não é dominado pela Casa Branca. O mundo é dominado por Roma papal. Esta é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E agora, queridos, o capítulo 18 mostra a condenação de Babilônia. O capítulo 18, verso 1 diz: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Unindo-se aos 3 anjos do capítulo 14, agora vem o 4º anjo de Apocalipse 18. Este 4º anjo aparece aqui como sendo mais poderoso, porque diz aqui que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e morada de todo espírito imundo, e morada de toda ave imunda e aborrecível, porque todas estas nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Esta voz do 4º anjo se une aos 3 anjos de Apocalipse 14. Sim, queridos, a voz do 4º anjo é a pregação das 3 mensagens angélicas como sendo uma só. Estas mensagens, elas são pregadas de forma compacta agora no tempo do fim, quando for aprovado o decreto dominical. E milhões que estão em Babilônia vão sair para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso diz aqui: sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero e fiel em Babilônia. E eles vão sair. E eles vão se unir à igreja remanescente, pura e fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te dê forças para pertencer à igreja perseguida por Satanás, à igreja remanescente e fiel. Aqueles que têm nas suas testas escrito o nome de Jesus Cristo e do seu Pai. Aqueles em cujas testas está escrito santidade ao Senhor. Aqueles cujo destino é o céu, a nova Jerusalém. Aleluia! Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de Jesus Cristo. É a minha oração. Amém.